A notícia nesse caso não é boa, tá? Eu estou aqui com o Roberto Campos, ele é o gerente jurídico do Procon, e ele estava me explicando aqui, antes de a gente começar a entrevista, que em caso de roubo a empresa não tem obrigação nenhuma de ressarcir, né, os danos, porque acaba sendo um dano. Você perdeu o celular, perdeu objetos de valor, e a empresa não tem essa responsabilidade. Mas graças a Deus nem tudo está perdido. Porque em caso de acidente, se você quebrar um braço, se você tiver um aparelho celular, por exemplo, quebrado, se você conseguir provar que foi exatamente por conta do acidente, aí nesse caso sim, a empresa tem a obrigação de ressarcir ao usuário. Então o Roberto Campos está aqui e ele vai conversar conosco agora. Roberto, me tire uma dúvida. A pessoa está dentro de um ônibus e geralmente a gente sabe que acidentes acontecem, o motorista freia bruscamente, a pessoa cai, quebra um braço. Essa pessoa tem direito a que exatamente? Boa tarde. Boa tarde. Ela tem direito de ser ressarcida pelo prejuízo material naquele bem pessoal que ela estava portando no momento. Da mesma forma de que se ela sofreu alguma lesão, ela pode e deve perseguir o direito à indenização moral. As empresas de transporte, por lei, têm a obrigação de fazer uma apólice de seguro que cobre esse tipo de dano, né, de prejuízo material decorrente de acidente. Agora, veja só, o que a gente também vê aí, cenas de pessoas invadindo o coletivo pelas janelas. Olha, inclusive as pessoas estão... A gente pode observar daqui, o senhor está vendo ali, o ônibus parece que é uma lata de sardinha. Os ônibus entupidos. A pessoa que paga passagem, ele paga passagem para ir sentado. Num caso desse, uma superlotação, a pessoa deve proceder como? Há essa possibilidade de receber o dinheiro de volta, já que ele não foi bem atendido? Olha, o consumidor tem que fazer a sua parte, né? Um consumo seguro. O ônibus tem a capacidade para passageiros sentados em pé, então a população tem que respeitar isso. Porque se ela aceita ingressar num coletivo em que a capacidade do número de passageiros supera ao que é permitido, na hipótese de um evento, de um acidente, a empresa vai usar contra ele, ou seja, culpa concorrente do consumidor. Para que o consumidor ingressou naquele ônibus, naquela situação? Então, o consumidor deve respeitar as normas e exigir também que as empresas respeitem. Para isso é que serve os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, a Delegacia do Consumidor, denuncie toda e qualquer irregularidade, o próprio Grande Recife, que for verificada no transporte de passageiro. Roberto, veja só, nesse caso específico, a pessoa sabe que o ônibus demora bastante, a gente sabe que o sistema de transporte público é precário aqui no estado. Aí eu lhe pergunto, a pessoa ou vai ou chega atrasada. Num caso como esse, a responsabilidade não seria da empresa de, ao perceber que a capacidade do coletivo chegou ao seu limite, ele proibir que os passageiros ingressem no ônibus? Olha, nós temos experiência, a rigor sim, mas nós temos experiência por uma outra ação, depois daqueles acidentes que vitimaram 3 pessoas, e que a própria população vai se rebelar contra aquela empresa de ônibus, né? Eu acho que sim, a empresa de ônibus deveria vetar o ingresso do passageiro, já que a capacidade já excedeu do limite. Agora você me dizia que no Procon nunca chegou para vocês uma reclamação desse tipo de pedido de ressarcimento por conta de um prejuízo dentro de um ônibus que o passageiro muitas vezes desconhece seus próprios direitos, né? Pois é, o papel do Procon não é só reprimir, a gente tem lá um departamento de educação para o consumo, a gente panfleta, a gente faz palestra, a gente solta release para que a população fique cada dia mais consciente de seus direitos. É uma realidade, nunca nos chegou nenhuma indenização decorrente de um prejuízo por uma viagem no ônibus. Mas eu acho que agora, viu, Hugo? Eu acho que agora, depois dessa entrevista, Hugo, certamente as pessoas vão passar a procurar o Procon. Agora, você me dizia, Roberto, que no caso de assalto a empresa não tem obrigação. Por que não há essa obrigação? Porque isso aí é tido como um caso fortuito. A mais alta corte de justiça do país já se pronunciou a favor. Não tem como um empresário prever que naquele instante, naquele itinerário, os miliantes vão agir aí para praticar um crime. Agora, num caso como essa greve que teve agora da Veracruz, onde os ônibus foram impedidos de sair por conta de problemas de precariedade nos pneus, ônibus com esse tipo de problema sem documento, nesse caso aí, o seguro ele vai cobrir mesmo assim, mesmo sendo a empresa estando toda errada, o seguro vai cobrir esse mesmo? Veja, se o passageiro já tinha ingressado no ônibus e no meio do percurso ele foi impedido de dar continuidade por um movimento
movimento desse grevista, aí ele tem direito de ser ressarcido do valor da passagem ou de outro prejuízo que ele tenha sofrido. Pronto, olha aí. Eu acho que você quer fazer uma pergunta aí no estúdio, é isso? Eu acho que ficou muito claro. Agora, aonde é que ele recebe esse dinheiro? Onde é que ele recebe? Você vai fazer agora a pergunta diretamente para o Roberto Campos. Eu estou passando o ponto para ele aqui, para a gente não ficar fazendo ping-pong. Pode perguntar para ele agora. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde. Hugo. Ó, é o seguinte, aí pronto, superlotado, atrasou. Onde é que eu vou ser ressarcido? Eu vou pegar esse dinheiro aonde? Na empresa? No primeiro momento, ele deve formular um boletim de ocorrência perante a empresa. Se a empresa não providenciar o ressarcimento, ele pode procurar uma das unidades do PROCON para que a gente abra um processo administrativo, convide aquela empresa para tentarmos uma negociação. E não havendo uma conciliação, nós vamos impor uma penalidade pecuniária contra aquela empresa. Ah, então tá esclarecido. Muito obrigado, doutor Roberto. E o telefone do PROCON tá no ar aí, hein? 31817000. É isso? Muito obrigado. Agradeço ao doutor Roberto aí, por favor. Pronto, o Esteves está agradecendo o doutor Roberto Campos, ele que é o gerente jurídico do PROCON. Então, já fica aí para as pessoas, para os usuários de ônibus, tá? Que já sabem que existem os direitos, tá? E esses direitos as pessoas devem procurar uma unidade do PROCON ou ligar o telefone que está aí na tela, 31817000, para que esses direitos, né, para que as empresas façam ressarcimento de qualquer prejuízo que aconteça dentro do ônibus. Obrigado. Esse é o Balanço Geral informando tudo pra você. Bota aí, 12h49. Muito boa tarde pra você que tá chegando.